nossa terça-feira, né, nossa aula de história. Peguem aí o livro na página 16, certo? Temos aí a produção de açúcar e o início da vida no campo rural, ou no espaço rural. Por volta de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar o território brasileiro para evitar que outros povos o invadissem. Foi assim que muitos deles deixaram Portugal e vieram morar no Brasil, passando a explorar o território por meio de atividades que gerassem ainda mais lucros, certo? Entre as atividades realizadas com a vinda dos portugueses estava o cultivo de plantações, como a cana-de-açúcar, né? Que teve muito destaque. Para que esse cultivo fosse possível, foram construídas propriedades rurais, como os engenhos, né? E assim teve início a vida no espaço rural brasileiro. No Brasil, então, nós podemos concluir que a cana-de-açúcar, né, deu sustentação ao seu processo de colonização. Tia, mas o que é essa colonização? A colonização é o ato ou efeito de colonizar. Sim, tia, mas não entendi ainda. O que é esse colonizar? O colonizar quer dizer habitar como colono, né? Criar colônia ou simplesmente invadir. Foi basicamente o que os portugueses fizeram, né? Chegaram aqui no Brasil e simplesmente tomaram de conta, né? Tomaram conta de tudo, já formaram suas colônias aqui, né? E começaram a fazer o extrativismo, né? Começaram a extrair as riquezas das nossas terras. Então, os engenhos em geral eram espaços que compreendiam as plantações de cana, os equipamentos necessários para a produção de cana-de-açúcar, os equipamentos necessários para a produção de açúcar, as habitações, né, da Casa Grande, a senzala. A Casa Grande era onde ficavam os senhores, né, donos da propriedade, né, das plantações de açúcar, os senhores do engenho. A senzala era onde ficavam os escravos. Tia, mas o que eram esses escravos? Os escravos eram aquelas pessoas que vinham à força trabalhar naquele território, né, sem pagamento, e quando eles não rendiam o suficiente da forma que os senhores queriam, eles eram punidos, os escravos eram punidos, né? Muitas vezes açoitados, muitas vezes ficavam sem comer, e eles traziam esses escravos de países diferentes, que era para justamente eles não conseguirem entender um ao outro, né, e não acontecer as rebeliões e eles acabarem destruindo a fazenda e fugindo, para eles não conseguirem se comunicar. Por isso, eles traziam pessoas de diferentes dialetos, né, de diferentes culturas, diferentes lugares, certo? Então, muitas pessoas trabalhavam com o cultivo de cana-de-açúcar no meio rural. Entre elas, havia uma grande quantidade de escravizados de origem africana, forçados a realizar trabalhos braçais sem receber nenhum pagamento por isso. Eles preparavam o terreno, plantavam, colhiam e transportavam os produtos cultivados. Além disso, também executavam o trabalho nas moendas. O que é essa moenda? Nós temos bem aí uma legendazinha explicando o que é a moenda. A moenda é a máquina de moer, né, ou de triturar a cana-de-açúcar, certo? Vamos para a próxima página, página 17. Também trabalhavam nos engenhos os feitores, que fiscalizavam e controlavam os trabalhos dos escravizados. Eles funcionavam como se fossem os olheiros, né? Eles ficavam ali observando, fiscalizando, eram fiscais do trabalho dos escravos. Os mestres de açúcar, responsáveis pela produção e a qualidade do que era produzido, o senhor de engenho, né, o dono do engenho,
e responsável por administrar toda a sua propriedade e comercializar o que era produzido, e outras pessoas livres, especializadas em algum trabalho manual. Essas eram as pessoas que trabalhavam nos engenhos. Para realizar alguma atividade no cultivo de cana-de-açúcar, a força de animais, como os bois, também se tornou necessária. Assim, no período em que a produção de açúcar cresceu, os animais foram trazidos para o Brasil, passando a ser usados na alimentação e no deslocamento de carros de boi e moendas. Além disso, do couro dos bois eram fabricadas roupas e utensílios domésticos. Inicialmente, os rebanhos pertenciam aos senhores do engenho. Com o tempo, os bois passaram a ser levados para longe, pois o uso de terras do engenho para a criação desses animais traziam prejuízos, fazendo muitas vezes com que o solo não pudesse ser usado novamente para o cultivo. Os animais eles acabavam transitando tanto ali naquele terreno que acabava prejudicando o solo, né, fazendo com que ele perdesse a capacidade de ser fértil, né? Então deixava de produzir. Então eles começaram a levar esses bois para longe, certo? Para que eles não pudessem ficar ali transitando por perto. Longe dos engenhos, quem cuidava dos rebanhos bovinos eram os homens livres, conhecidos como os vaqueiros. Eles eram responsáveis por cuidar dos animais e proteger dos predadores. Tia, e o que é esses predadores? Os predadores são aqueles animais que poderiam acabar com a vida desses bois, né? Como a onça, por exemplo. A onça ela pode acabar com rebanhos inteiros, né? Então, vamos para a próxima página. Temos aí a página 18, Casa Grande e Senzala. Tem esse pequeno texto aí que eu gostaria que vocês lessem, para nós depois socializarmos lá no Zoom, o que vocês entenderam, certo? Tem essa casa aí, que eu quero que vocês observem também, certo? A Casa Grande, a Senzala, pomar, galinheiro, chiqueiro, curral, engenho e capela. Eu gostaria que vocês observassem bem, certo? Essa imagem, lessem esse pequeno texto que nós iremos socializar lá na nossa aula do Zoom. E também vou deixar essa atividade da página 20 e 21 para vocês responderem, certo? Lembrando, respondam, que a gente só vai fazer a correção lá no Zoom, tá bom? Então, nossa aula de história foi essa por hoje, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está disponível lá no WhatsApp, só mandar mensagem, certo? E qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha restado, nós iremos tirar lá no Zoom, tá bom? Até a próxima aula!